Experiência que todo mundo deveria fazer, a de se encontrar um dia fora de casa. Eu não quero dizer fora do seu país, mas em todo caso, fora do seu universo familiar, fora da sua bolha, mergulhado num mundo totalmente diferente. Nesse outro mundo, experimentar a condição de ser estrangeiro. A partir desse momento, aprendemos a olhar os estrangeiros de uma maneira completamente diferente. Monsenhor Pierre Claverie nos interpela com a sua mensagem. Sua vida e sua morte nos esclarecem sobre uma questão essencial do encontro com o outro que é diferente. Ele escreveu: cada vez mais, em todo canto, os homens de todas as raças, de todas as culturas e religiões são chamados a coabitar. E onde os grupos humanos coexistem sem comunicar, a violência se faz presente. Os desentendimentos brotam na terra fértil da ignorância e do desprezo pelo outro. É por isso urgente que trabalhemos para tornar o encontro possível no respeito e na confiança. Pierre Claverie nasceu em 8 de maio de 1938, em Argel, no bairro de Babeloued, em uma família francesa que lá vivia há 4 gerações. A unidade em sua família lhe trouxe um equilíbrio humano e espiritual. Ele herdou a alegria de viver de sua mãe e o caráter determinado de seu pai. Durante quase 40 anos, com uma regularidade surpreendente, mesmo em meio a tão grandes responsabilidades, ele se manteve escrevendo semanalmente à sua família, partilhando com eles os detalhes de sua vida, suas reações aos eventos, mas também a sua fé, sua oração, sua vida religiosa. Tendo se tornado dominicano, ordenado bispo de Oran, ele será assassinado em um atentado em 1996. Mohamed Bouchiki, um jovem amigo muçulmano que vinha recebê-lo no aeroporto, morreu junto com ele. Inspirado nessa amizade, o irmão dominicano Adrien Candiad escreveu a peça de teatro Pierre e Mohamed, um monólogo onde o ator representa alternadamente ambos os personagens. Recuperando os textos ou homilias do Monsenhor Claverie e compondo as falas de Mohamed, essa peça, encenada mais de 800 vezes, presta homenagem à amizade de Pierre e Clavier pelos muçulmanos, pelos argelinos, uma amizade que foi levada até o fim. Ele cresceu nesta Argélia. Ele, o francesinho. E eu não entendo como ele pôde amá-la. Não entendo como ele pôde amá-la quando ele a vê assim, hoje. Como ele pôde amar a Argélia a ponto de não nos deixar, de não retornar à França. Como ele conseguiu amar um país doente, que sofre e devora a si mesmo. Para mim, esse é o mistério de Pierre.
Talvez porque eu ignorava o outro, ou negava sua existência, um dia ele pulou diante de mim e afirmou sua existência. O surgimento do outro, o reconhecimento do outro e a adaptação ao outro se tornaram constantes preocupações para mim. Isso foi verdadeiramente a origem da minha vocação religiosa. A alteridade é a grande questão da sua vida, pois, até seus 17 anos, ele viveu ao lado do outro sem percebê-lo. O outro que é muçulmano, o outro que é argelino. E começou a evoluir quando, perto dos 18 anos, deixou Argel para se tornar universitário em Grenoble, na França. Essa partida da Argélia foi para ele uma espécie de ferida, saindo do seu meio próprio, daquele Mediterrâneo caloroso. Chegando a Grenoble, ele diz: aqui chove o tempo todo. Ainda, ele descobre uma universidade politizada e, por causa de sua ignorância sobre a realidade colonial, ele acaba perturbado tanto pelos alunos quanto pelos próprios professores e suas posições políticas. Isso acaba por levá-lo a um percurso interior, onde se constroem, ao mesmo tempo, sua vocação religiosa e sua vocação humana de crescimento pessoal. Ele entra na Ordem dos Dominicanos, é ordenado padre e aceita retornar à Argélia, no momento em que a maior parte dos europeus, instalados há mais de 150 anos, devem partir do país. Aproximadamente 1 milhão dos que chamamos Pieds Noirs atravessaram o Mediterrâneo em condições muitas vezes difíceis. A independência foi concedida à Argélia em 1962, depois de 4 anos de luta entre a FLN, a Frente de Liberação Nacional, e o exército francês. Uma luta que deixou numerosos mortos e trouxe atentados, torturas, massacres, tanto na Argélia quanto na França. A Igreja da Argélia vivia então uma brusca mudança. As igrejas se encontravam vazias, quase que de um dia para o outro. Pierre Claverie estava presente na Argélia e viveu este período de grandes mudanças. Ele era muito próximo do Monsenhor Tessier, à época já bispo de Oran. E com Henri Tessier e alguns outros, ele faz seu trabalho de teólogo acompanhando a reflexão de uma igreja que deve encontrar o sentido de sua presença no meio de um povo majoritariamente muçulmano. Se não se trata de um problema de proselitismo, eu estou aqui para fazer você mudar. O que diremos? Há toda uma reflexão a se fazer sobre a amizade, o testemunho, o companheirismo, a presença. Ele entrou de cabeça no projeto de nossa igreja, com esse período de Cardeal Duval, que nos colocava nessa direção, e do Concílio Vaticano II, de sermos uma igreja que marca uma sociedade, que marca a sociedade. Eu penso que a igreja na Argélia é marcada por essa condição de identidade minoritária. Entre todos os cristãos católicos, protestantes, evangélicos, somos no máximo 30 mil em 40 milhões de habitantes. Pierre Claverie aprendeu o árabe com as religiosas libanesas dos Santos Corações. Ele estudou o Islã e construiu laços de amizades com vários argelinos muçulmanos. Nomeado diretor do Centro de Estudo Diocesano das Glicínias em 1973, em Argel, ele ensinou árabe aos próprios argelinos. Foi ordenado bispo de Oran em 1981, sucedendo Monsenhor Tessier. Com todas as suas responsabilidades, ele desejava permanecer como um religioso e não renunciou ao seu ministério de pregação dominicana.
Passava as férias a pregar em retiros e escrevia todo mês o editorial em um boletim da Diocese de Oran, tomando parte na vida social e política da Argélia. Lá ele foi de novo muito criativo. É evidente que nossas igrejas estavam vazias e não utilizávamos mais os presbitérios. E então ele disse, isso é magnífico. Podemos fazer deles plataformas de serviços e de encontros. Esta era a sua fórmula, plataformas de serviços e de encontros. Ou seja, em vez de choramingar pelo fato de não sermos mais numerosos, viramos o jogo e tentamos tirar algo de positivo daquilo. Ele nos dizia sempre, o que custa mais é o primeiro passo. E as palavras que guardo, sair de si mesmo. Ele nos dizia, sair, precisamos sair de nós mesmos. Ter uma porta aberta e então sair de si mesmo. A palavra que ele pregou foi um sinal imediato para os intelectuais de Oran, que perceberam ter encontrado não somente um bispo encarregado da comunidade cristã do oeste da Argélia, mas um homem que refletia sobre a sociedade argelina, sobre a evolução do mundo. Um crente que era capaz de iluminar essa reflexão não somente por sua identidade cristã, mas por sua vida no mundo árabe muçulmano. Nessa experiência de clausura, então de crise e da imersão do indivíduo, eu adquiro a convicção de que só existe humanidade na pluralidade. Quando nós pretendemos possuir a verdade ou falar em nome de toda a humanidade, o que nós, na Igreja Católica, experimentamos tristemente ao longo de nossa história, nós tombamos no totalitarismo e na exclusão. Ninguém possui a verdade. Cada um a persegue. Nós não possuímos Deus. Não possuímos a verdade. E eu preciso da verdade dos outros. Ele tinha certeza de suas convicções. Era cristão, bispo, teólogo. Cria que o Cristo lhe dava a plenitude do acesso a Deus. Mas o que ele quer dizer é que a compreensão que nós temos é sempre incompleta. Como nosso caminho também é incompleto. Sempre vale a pena dar uma olhada no caminho dos outros. E o interessante é que ele mostra que o muçulmano que caminha ao seu lado o ajuda a crescer no conhecimento de Deus. Quando vejo a história da salvação, quando vejo a pedagogia de Deus no acompanhamento do seu povo, vejo que não se trata de tudo ou nada. Nunca se trata de um sim ou não. Nunca é uma lógica binária. É sempre um acompanhamento, uma caminhada, incluindo a caminhada de Cristo com seus discípulos. Jesus não foi chegado e perguntado: "Vocês me reconhecem como Messias? Então, vocês são meus discípulos." Ele os chamou e, progressivamente, ele foi pedindo a eles que o reconhecessem. Ele os levou a reconhecerem-no como Messias. Assim, esse acompanhamento pode se traduzir em amizade, em fraternidade, numa interpelação recíproca e me levando também, enquanto cristão, a ver como fortalecer minhas raízes em Cristo. Um dever cristão, a meu ver, é tornar audível sua fé e permanecer na escuta das questões feitas pelo Islã e pelos muçulmanos, desconstruindo preconceitos e tornando possível um terreno comum, pelo menos no aspecto humano, nessa abertura a Deus.
O tempo do diálogo ainda não pode começar, ele me disse. Porque antes do tempo do diálogo, precisamos do tempo da amizade. Amizade. Amizade que permite a verdadeira palavra. A palavra que escuta. A palavra que não nega o outro, tentando convencê-lo. É isto que ele veio viver na Argélia. Este é o momento e é urgente. Vemos que, como sempre, as relações entre cristãos e muçulmanos têm sido conflituosas desde o começo de sua história. Ao meu ver, é preciso olhar a história de frente e tomar notas das dificuldades que nós temos em nos compreendermos, de nos entendermos e vivermos juntos. E como as dificuldades têm se agravado nos últimos anos, é urgente que homens e mulheres de boa vontade se consagrem. Talvez não a um diálogo islâmico-cristão, ao nível de doutrina e compreensão dos textos, ou do conteúdo da fé de cada um, mas ao nível de um encontro renovado, de um encontro pacífico. É isso que nós tentamos de viver lá. É esta a missão da nossa igreja. Pierre Claverie não tinha uma visão idealista do Islã. Ao contrário de alguns especialistas no islamismo que o analisam de longe, ele gostava de dizer, assim como eu faço e outros também, não encontramos o Islã, nós encontramos os muçulmanos. Isso é muito importante. O Islã é abstrato, mas existem os muçulmanos. Além disso, o Concílio Vaticano II, na sua declaração Nostra Aetate, não fala do Islã, ele fala dos muçulmanos. Se nós acreditamos de verdade que Deus se doou, se revelou, falou, se relacionou com a realidade humana e a realidade do mundo, é porque ele chama a sua igreja a fazer a mesma coisa. Paulo VI, em sua encíclica Ecclesiam Suam, não disse diferente. Ele disse que a igreja conversa com o mundo. Essa é sua natureza, sua vocação. Ela é chamada a conversar. O que quer dizer se colocar em diálogo. É isso que define a realidade cristã, visto que nós somos habitados pelo Verbo de Deus. E o Verbo de Deus não é nada mais que esse diálogo íntimo em Deus, viabilizado pelo Espírito e pelo sopro. De 1991 a 2002, a Argélia viveu uma década sombria. O processo eleitoral foi bloqueado pelos militares para impedir que os islamitas chegassem ao poder, ainda que eles tivessem obtido a grande maioria dos votos. Eles decidem então entrar em uma luta armada. Um período de assassinatos e de violência se inicia, visando particularmente os representantes da sociedade civil, policiais, magistrados, imanes moderados, políticos, professores, jornalistas, cantores e, em um segundo momento, estrangeiros. O Islã tradicional argeliano é um Islã de irmandade, de devoção. Mas a arabização que ocorreu depois da independência através dos professores vindos do Oriente Médio difundiu as ideias de um Islã radical. Essas ideias encontraram um terreno favorável graças à corrupção dos políticos e à pobreza. E dessa forma, o islamismo fez o seu caminho nas mesquitas e nos corações. É uma crise geopolítica, uma crise de identidade, crise religiosa, crise da região e da religião muçulmana, que encontra também a modernidade de outra forma. E como toda crise, ela pode conduzir a uma mutação, a uma transformação, como a crise da adolescência que permite se tornar adulto, ou então ela pode conduzir a uma crise de tensão. Voltamos para trás porque temos medo da transformação, medo da abertura.
A partir de 1991, 1992, com o crescimento da violência islamista, a ênfase foi um pouco diferente. Foi algo como: o outro tem uma identidade que me escapa e eu devo saber me situar frente a essa resistência do outro. Eu não posso propor à comunidade muçulmana de fazer o caminho de renovação interior e espiritual que a comunidade cristã está fazendo depois do Concílio Vaticano II e mesmo depois de 50 anos. Essa tradição religiosa tem seu próprio ritmo. Desde o início do drama argeliano, me perguntavam frequentemente: o que você está fazendo lá? Por que você continua? Agite a poeira das suas sandálias. Volte para casa. Em casa? Onde é que nós estamos em casa? Nós estamos nesse lugar pelo Messias crucificado, por causa de ninguém mais e ninguém menos que Ele. Nós estamos nesse lugar como na cabeceira de um amigo, de um irmão doente, em silêncio, segurando a sua mão, limpando a sua face. Por Jesus, porque é Ele que está sofrendo lá, em meio a essa violência que não poupa ninguém, crucificado de novo na carne de milhares de inocentes. Onde estaria a igreja se ela não estivesse aqui primeiro? Eu acredito que ela morre por não estar tão próxima da cruz do seu Senhor. Eu acredito que Jesus se colocou justamente nas linhas de ruptura da humanidade, lá nos lugares onde há rejeição, intolerância e rupturas. Sejam as rupturas no interior das pessoas, doentes, desesperados, solitários e rejeitados, seja nas fraturas dos grupos humanos. Nós falávamos do fariseu e do publicano, por exemplo, ou do judeu e do não judeu, do crente e daquele que não acredita, e então Jesus se colocou lá. E não fez muita coisa a não ser se colocar neste lugar. Essa é a última imagem que Jesus deixa da sua vida, a imagem de um homem esquartejado, uma mão ao interior e uma mão ao excluído. Ele coloca seus discípulos nessas mesmas linhas de fratura com a mesma missão de cura e de reconciliação. A igreja cumpre a sua vocação e sua missão quando ela é presente nos locais de ruptura que crucificam a humanidade na sua carne e na sua unidade. Por que ficar aqui? E Pedro respondeu: mesmo por uma única vida de alguém como Mohamed, vale a pena arriscar a sua vida. Ele bem sabia que iria morrer, como a tempestade de fogo que atinge a Argélia, que não poupa nem mesmo esses monges perdidos na montanha. Poderia deixar passar também essa voz forte, que fala na rádio e mesmo na televisão. Se Pierre deve morrer, permita que eu esteja com ele neste momento. Seria muito triste que Pierre, que ama tanto a amizade, não tenha um amigo ao seu lado,
para acompanhá-lo na hora da sua morte. A morte do Monsenhor Claverie e do meu filho Mohamed foi um sinal de paz e de amizade. O sangue deles, suas entranhas, foram misturados e esmigalhados. Eles foram misturados e enterrados juntos. Esse é um sinal de Deus, que nós somos todos seus filhos, cristãos e muçulmanos. Isso é um sinal de paz e amizade. No dia 1º de agosto de 1996, Mohamed Bouchiki acompanha seu amigo até o interior do bispado. Uma bomba estava esperando por eles. No enterro do Monsenhor Pierre Claverie, muitos muçulmanos foram prestar suas homenagens. Ele é o último de um grupo de 19 religiosos e religiosas assassinados na Argélia, entre 150 mil mortos vítimas da década sombria. A igreja que atravessa esse drama com os argelinos e se torna, nesse momento, a Igreja Argelina. Aqui estão as palavras deste canto árabe. Nós testemunhamos que não há existência que não seja pelo amor. Nós testemunhamos que não há vida que não seja no amor. Nós testemunhamos que não há homem que não para o amor. Nós testemunhamos que não há Deus que não seja amor. Ele foi assassinado. Isso foi terrível. Nós queríamos calar a sua boca, mas ele fala ainda mais agora. Parece-me absolutamente necessário que na França e em todos os lugares onde isso é possível, cristãos e muçulmanos alimentem relações de confiança e amizade, tentando se compreender mutuamente, de maneira que esse tipo de coisa não seja mais possível. Para que nós possamos ao menos olhar para o exterior, esperando que haja ainda um futuro aberto entre cristãos e muçulmanos. E isso é o que uma amiga, Melher, nos disse a respeito da presença da igreja entre outras crenças. Sejam a pequena pedra que impede que a porta do Islã se feche nele mesmo. Eu acredito muito no encontro. Eu penso que é através das pessoas que nós compreendemos as coisas. Podemos ler livros, mas o mais importante é o encontro em casa e fora. Nesse sentido, a Europa deve caminhar. Eu penso que se ela não permanece uma Europa aberta, uma Europa que mantém determinados valores, ela também vai estar limitada a se fechar entre os muros. O que quer dizer que ela já está nesse caminho atualmente e, evidentemente, isso incita a violência. A única alternativa à violência é o encontro. Todo mundo deveria ter ao menos um amigo muçulmano, porque dessa forma vocês teriam uma pequena chave para entrar em uma realidade que vocês não compreendem, que parece estranha para vocês e talvez ameaçadora. Então eu acho que não pode haver medo, mas deve existir ousadia na amizade.
Do livro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que eu escute como discípulo. O Senhor Deus abriu-me o ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Senhor, vieste primeiro ao nosso encontro enquanto estávamos ainda longe de Ti. Conceda-nos a graça do encontro com o outro, diferente de nós, e que pode nos causar medo. Venha desarmar em nós e no outro toda a violência, a resistência, desprezo e ódio. Nós te pedimos pela Igreja Argelina, que ela possa continuar sendo um sinal do seu amor por todos. Nós te confiamos a comunidade do Caminho Novo e a sua presença no monastério de Tiberina.